5 mentiras sobre Portugal que te contam, eu vou te contar exatamente hoje qual é a realidade, que não é essa fabulatura que o povo fala, não. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão, várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mila Britotti e aqui nós desvendamos os segredos de Portugal. Tem vários vídeos onde eu te ensino, porque o meu foco aqui é te ensinar sobre vários processos. Te ensinar como fazer seus documentos, NIF, NIS, autorização de residência, trocar a carta de condução brasileira para portuguesa, como conseguir aluguel barato, como conseguir trabalho, fazer um currículo vencedor de entrevista. Meu amor, é coisa pra caramba que tem aqui nesse canal. Por isso que é imprescindível você já se inscrever. Aqui do lado tem um botão vermelho escrito inscreva-se, inscrever-se. Você já clica, porque você, além de ter acesso a todo esse conteúdo que eu acabei de falar e muito mais, você também tem benefícios exclusivos aqui no canal. O vídeo anterior foi sobre as 5 verdades que não te contam sobre Portugal. Inclusive, eu vou deixar ele no final desse vídeo, depois dá uma olhadinha. E hoje eu vou te contar sobre as 5 mentiras. Aquilo que te fala que Portugal é, mas na verdade não é nada. É tudo mentira, tá só te iludindo. E a primeira mentira é: venha pra Portugal como turista. Aqui você se legaliza. Ai, meu amor, quem nunca ouviu essa? Fala pra mim, você nunca ouviu essa? Ah, com certeza você já ouviu, mas vamos lá. Que a manifestação de interesse foi extinta em junho de 2024, ok? Antes disso, sim, você conseguia entrar em Portugal como turista e se legalizar aqui no país através desse processo que se chamava manifestação de interesse. Só que desde junho de 2024, esse procedimento foi extinto. Então, quem entrou de junho em diante não tem como se legalizar no país. Ou seja, entrou consciente de que não teria forma de se legalizar, só que ouviu essa mentirinha que o povo contava na internet. Ai, vem, que aqui dá um jeito. E descobriu aqui, já gastando em euro, que não tem jeito para dar, porque o processo foi extinto e não tem pretensão nenhuma de voltar. E antes que falem da lei, Mila, porque assinou a lei lá dia 11 de fevereiro do presidente falando que cidadãos do Timor-Leste e do Brasil vão poder entrar como turista. mas deixa eu te falar um negócio, há um abismo entre uma lei assinada e uma lei em vigor. Sim, a lei foi assinada dia 11 de fevereiro, agora de 2025, onde tem a intenção de abrir um processo, que a gente não sabe como vai ser esse processo e qual vai ser a forma de se inscrever, mas enfim, onde dará essa abertura para brasileiros e cidadãos do Timor-Leste entrar como turista e se legalizar no país. Só que essa lei não está em vigor, não se sabe como vai ser esse processo, nem sabe quando vai entrar em vigor. Então, por exemplo, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Inclusive, as autoridades do governo aqui de Portugal já anunciaram que eles não possuem nenhum tipo de intenção de priorizar esse processo no momento, que a prioridade deles é legalizar quem já está aqui no país, tanto com as renovações das autorizações de residência vencida, CPLP, tradicional, quanto quem entrou com visto e está aqui para pegar a autorização de residência, enfim. A prioridade são das pessoas que estão aqui legalmente, né, que estão esperando renovar os seus pedidos ou solicitar os seus novos pedidos. Quem agiu com irresponsabilidade ou quem está querendo agir com irresponsabilidade no futuro, eles não têm intenção nenhuma de priorizar. Ou seja, se você insistir hoje, neste momento, em vir para Portugal como turista e ficar aqui achando que aqui você dá um jeito, meu amor, não existe jeito. Seu único jeito vai ser pegar o dinheirinho que lhe resta, fazer suas malas, voltar para o Brasil e dar entrada no teu visto. Coisa que você poderia ter feito antes. Sabe qual detalhe? Que se você não tiver dinheiro suficiente, talvez você nem tenha como dar entrada no teu visto. Porque você vai voltar para o Brasil com menos do que você tinha antes, menos oportunidade e com tudo que você tinha adquirido, vendido. Ou seja, você vai voltar pior do que antes. Segunda mentira, Portugal é um país pobre. Todo mundo aqui recebe salário mínimo. Meu amor, deixa eu contar um segredo. Apenas 1/4 da população recebe salário mínimo. E desse 1/4 da população está entre mulheres e jovens que estão iniciando a carreira profissional. Mila, mas por que tem tanta gente na internet falando que todo mundo aqui recebe salário mínimo e que a pessoa recebe salário mínimo? Sabe esses 3/4 que recebem acima do mínimo? Eu vou te dar um exemplo. Eu só trouxe 2 pessoas aqui que fizeram vida junto comigo, que recebem 2.000 e pouco, 3.000 euros e vieram aqui no meu canal no YouTube ensinar as pessoas, ensinar você a como conseguir também. Se você olhar o vídeo, o tanto de gente, de hater, de mensagem de ódio que as pessoas lançam para esses que querem ensinar, que estão num patamar acima e querem ensinar, você não tem noção como você se decepciona, como você desiste. Por quê? Imagina, você é um profissional aí da área X, você ganha seus 3.000 euros na tua casa, está ali feliz. E aí, você vai pensar em ajudar o próximo que tá lá ganhando o mínimo, chora, ai, por
porque eu tô tão triste ganhando aqui o mínimo. Mas você falou, meu amigo, eu vou te ajudar então. Eu recebo 3.000 euros, vou te mostrar o passo que eu fiz pra você conseguir receber também, ó. A empresa tal, fiz o curso tal, ok. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa começa a receber um monte de ameaça, de discurso de ódio, de xingamentos. E aí eu te pergunto, pra que ela vai continuar? Pra que ela vai ajudar? Se o que ela recebe em troca é ingratidão, enquanto ela pode simplesmente ficar sentadinha no colchão da casa dela, no sofá da casa dela, e continuar a vida dela. Entendeu? Sem precisar lidar com esse tipo de situação. A realidade é que quem recebe o mínimo fala mais na internet. Porque quando você tá na miséria, todo mundo te abraça, todo mundo te ama, todo mundo te beija. Ninguém gosta de você quando você melhora. Quando você sai da miséria, aí todo mundo te odeia. Porque todo mundo quer te ver bem, mas não quer ver melhor do que si próprio. Então, no momento que você fica melhor do que a pessoa, aí a pessoa já te odeia. E a realidade, infelizmente, deixa eu te contar essa. A maioria recebe sim acima do mínimo. E eles sabem como fazer isso, sabem como ganhar bem aqui, mas não vão te ensinar. Ninguém quer te ensinar. São poucas pessoas que estão aqui como eu, dando cara a tapa, botando as costas para receber chicotada, em troco de nada, em troco de receber xingamento, ódio, sem nenhum motivo, só pelo fato de que você tá bem e o outro não quer te ver bem. Então ele tenta te abaixar, tenta te colocar no nível de régua abaixo do dele, para ele se sentir menos mal. Então é isso que acontece. Terceiro, Portugal é um país xenofóbico, preconceituoso. Quem nunca viu um monte de vídeo no TikTok e no Instagram com várias... Meu Deus, vida! Disso, daquilo. Mas deixa eu te contar uma verdade. Você sabia que dos povos europeus, os portugueses são os mais receptivos? São os mais hospitaleiros? Inclusive, Portugal é um dos países mais gay-friendly da Europa. Sim. E olha... Te digo até por uma pessoa que morou na Espanha, morou mesmo, tá? Eu não fui visitar porque quando você vai visitar, a realidade é outra. Eu não fui visitar a Espanha, eu morei na Espanha. Deixa eu contar um negócio. É completamente diferente. Os outros países, eles são extremamente frios e hostis com quem não é dali. Até com os que são dali, pra ser real, né? Pra ser sincera. Mas não. O português, ele não é um povo xenofóbico, preconceituoso. Pelo contrário, é um povo bem receptivo, só que é um povo muito espelho, vou assim dizer. O que seria um povo muito espelho? Ele dá de volta o que está sendo refletido para ele. Então, se você, por exemplo, eles não gostam de piada do sotaque deles, nem sobre a cultura deles. Então, se você faz uma piada que para ele, no ouvido dele, é algo ruim, ele vai te devolver como um espelho. Numa proporção talvez até maior um pouco. Então, sim, você vai receber o ódio que você tá dando de ida, você vai receber de volta. Ai, Mila, mas não era um ódio, era uma piada. Ok, pra nós brasileiros que brincamos com tudo, é uma piada. Mas pra eles, não é. Mas claro, eu não vou falar aqui pra você que não existe preconceito em Portugal, que não existe xenofobia, que não existe racismo, que não existe preconceito no país. Isso aí eu estaria sendo muito irresponsável falar essa questão com tanta afirmação 100%. Sim. Existem pessoas preconceituosas, existem pessoas xenofóbicas, racistas, como todo lugar do mundo, ok? O que eu posso te falar é, não deixe que essa pessoa decida como vai ser o seu futuro. Se você colocar em pauta que você só vai melhorar de vida se um racista deixar você melhorar, se um preconceituoso deixar você melhorar de vida, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai melhorar de vida, você nunca vai sair do lugar, porque você tá esperando que o inimigo aprove a sua existência no mundo, e ele não vai aprovar. Então, sabe o que eu posso te falar? Responda na mesma altura, ligue literalmente o nessa bagaça, entendeu? E faça o que você quer da vida. Mas cá aqui entre nós, tá? Graças a Deus, esse preconceito é mais dos 40, 50 pra cima. Fica aqui entre nós. Os jovens, não existe isso. Quase não existe. A porcentagem chega a dizer que é menos que 1%. O português jovem, ele tem uma consciência de classe, de raça muito mais forte e ampla. A globalização, eles entendem muito mais o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esses atos que acontecem de forma esporádica, infelizmente, acontecem mais com pessoa velha. Então, é isso, né? Quinta mentira. Vem pra Portugal, meu amor. Aqui você consegue trabalho rapidíssimo. Mentira! Eu até vou dar um spoiler, que eu falei sobre isso nas 5 verdades, tá? As 5 verdades que ninguém te conta sobre Portugal. Tive que botar ele aqui de novo porque realmente é uma coisa que a gente precisa falar muito, né? Que é um tabu que fala muito sobre Portugal e é a maior mentira que tem. A realidade é que varia muito, tá? Você pode conseguir trabalho sim em dias ou pode conseguir em meses.
O que depende, o que varia. Deixa eu te falar a verdade. Esse negócio de botar a culpa na cidade... É porque a cidade era pequena, a cidade maior tem mais oportunidades. Isso é uma resposta padrão que quem não tem conhecimento sobre mercado, economia e política dá no sentido geral para meio que calentar o ego e também calentar o próximo que não sabe o que está acontecendo. A realidade é que no país, sim, tem muitas oportunidades de trabalho, tanto nas cidades grandes quanto nas cidades pequenas. Inclusive, as fábricas, elas não podem ser instaladas aqui nos grandes centros. Então, elas precisam ir para lugares afastados, as grandes fábricas. Então, todas as fábricas aqui ficam longe dos centros da cidade. E a maioria delas procuram cidades de interior para montar o seu galpão, a sua fábrica. Isso acontece porque, por lei, não pode ser no centro, porque em causa de um incêndio, você sabe como fábrica é, né? Em caso de um incêndio, se for dentro de uma fábrica, vira algo descontrolado de forma muito rápida e muito fácil. Então não pode ser perto de cidades onde tem muita residência, muita casa. Então a maioria, por essa questão, acaba indo para cidades pequenas e fica em locais afastados nessas cidades pequenas. Então, tem cidades pequenas, por exemplo, que você vai ter muito mais oportunidade de trabalho do que cidades grandes. A cidade grande tem muito turismo, ok? Tem bar, restaurante, discoteca, mas tipo, uma fábrica tem 2.000 vagas, 1.500 vagas. E não tem só uma fábrica, tem cidades que tem polos industriais. Então, ali tem 10 fábricas, 13 fábricas, cada fábrica com 1.000, 2.000 vagas. E, tipo, tem mais vaga de trabalho do que uma cidade. Tipo, eu conheci uma cidade que tinha um polo industrial que tinha 5 fábricas. Só uma tinha 1.500 vagas. E a cidade tinha 5.000 habitantes. Então, tipo, não tem como. Além da cidade toda trabalhar lá, tipo, cadê? Onde tem mais gente? Então, tipo, muitas pessoas vinham das cidades vizinhas, né, ao redor e trabalhavam naquelas fábricas. Mas o que acontece? Por que não tem trabalho rápido? Porque isso depende muito de você. Exatamente. De você, acredita, menino? Vou te dar um exemplo. Existem pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Pessoas extrovertidas, falantes, que não têm medo de se expor. Tipo aqui, eu tô na rua falando, não tenho vergonha se passam 500 pessoas do meu lado, passa carro toda hora aqui do lado, e todo mundo vai me olhando. Pessoas extrovertidas que não têm vergonha de falar, não têm vergonha de distribuir currículo, não tem vergonha de chegar nos lugares. E aí, tem vaga de trabalho? Essas pessoas, elas conseguem trabalho muito mais rápido. Elas conseguem em dias no máximo. Um dia, às vezes, até pode conseguir trabalho sim. Eu vou dar meu exemplo, tá? Eu nunca fiquei mais do que 2 dias desempregada aqui no país. Mas assim, eu não sou de escolher trabalho. Eu distribuo meu currículo facilmente, tenho um sorriso fácil na cara, sorriso na voz também tranquilamente e não tenho vergonha nenhuma de receber não. Então quando a pessoa me diz não, eu falo, ok, vira as costas e vou pro próximo. E você tem trabalho? Então, tipo, eu não tenho essa vergonha. E as pessoas extrovertidas, elas vão ter sim mais facilidades na hora de conseguir trabalho. Então, essas sim vão conseguir trabalho mais rápido. Agora, sabe as pessoas introvertidas? Aquela pessoa que tem vergonha de tudo, de falar com as pessoas, tem vergonha até muitas vezes de sair de casa, de distribuir um currículo. E quando é chamado para entrevista, só responde o que lhe é perguntado. Não é muito de falar, não é muito de contar a realidade, as suas qualidades profissionais e pessoais. Essa pessoa talvez demore meses para conseguir trabalho. Então, assim, você não consegue trabalho rápido e fácil aqui em Portugal. Essa realidade depende muito de como é o seu perfil. Você é introvertido, você é extrovertido, você escolhe trabalho, você não escolhe trabalho, você tem vergonha de distribuir currículo, não tem vergonha. Quando você recebe um não, qual fica a sua posição após esse não? Você desiste? Você não se importa e vai pro próximo? Ou você se importa, mas não deixa aquilo te abater e vai pro próximo do mesmo jeito? Então isso é o que vai decidir se você vai conseguir trabalho rápido ou não em Portugal. E é isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Agora eu quero saber, me conta aqui uma mentira que o povo fala que Portugal é. E é tudo balela, menina. É mentira. Vamos aqui falar pra esse povo. Vamos abrir o olho desse povo. Que esse povo vem tudo iludido pra cá. Vem tudo achando que vai ficar rico. Pelo amor de Deus. Conta aqui pra aqui no comentário. Uma mentira que falam sobre Portugal, que eu não falei aqui nesse vídeo. E a pessoa vem se iludindo, achando que aquilo ali realmente é realidade. E a gente sabe que não é. Ah, e se você tá no Brasil, tem qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. E me segue também lá no Instagram, que é o Mila Britoque, porque lá eu consigo postar notícias e informações diariamente. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.